Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui segunda-feira, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, 30 graus nesse momento, mas não se engane, a temperatura deve chegar aos 34 hoje, vai ser bem mais quente ontem, né? 34 graus de termômetro, 38 de sensação térmica, hoje logo pela manhã tivemos 23 graus, né? 23 graus de temperatura e a amplitude térmica está subindo, 11 graus já. Hoje os termômetros vão ter entre a mínima e a máxima 11 graus de diferença. Então amanhã nublosa, que pode ser que aconteça chuva no período da tarde, mas agora de manhã 0%, tá? A umidade relativa do ar está em 45% e é o verão brasileiro dando as suas caras aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, né? Passando aqui também para poder deixar avisado algumas coisas que a gente sempre avisa, né? Não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, cuidar do seu quintal para que você não tenha visita de escorpiões e de mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e esses três aí, a dengue é a pior, né? E se tornar hemorrágica, ela pode te levar a óbito, tá bom? Então, dado esse recado aí, eu quero fazer bem rapidinho hoje aqui uma situação que nós estamos vendo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidades, né? Então, vamos fazer o nosso tempo aí para que sejamos mais rápido possível para poder fazer e trazer a palavra de Deus para vocês. Hoje, o tema da mensagem é justamente esse aqui, ó. As grandes revelações. Durante toda a semana aí nós falamos a respeito de clamar, a respeito de falar com Deus, e hoje nós estamos encerrando isso daí, essa série, num pequeno estudo, né, que foi dividido aí bem pequenininho para que todo mundo pudesse participar, né? Então as grandes revelações estão aí, e o versículo que está baseando essas grandes revelações está assim, ó: as coisas que aos olhos, ou que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, está falando a respeito disso daí. Então, na realidade, as grandes revelações, nós chegamos numa situação de mistérios de Deus, né? Mistérios do reino. Por quê? Porque Deus revela os segredos aos que o buscam. Quem clama, né? Lembra lá do comecinho? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tá aí, Deus revela os seus segredos àqueles que clamam. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz isso. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que os amam, para os que o amam. Que o ama a Deus. E há sempre muito mais para se descobrir em Deus. Então você precisa necessariamente clamar. Se você clamar, os mistérios de Deus vão ser revelados. E o conhecimento transformador é o tópico 2. O conhecimento de Deus transforma a nossa mente. Então eu queria ver com você aqui, mostrar para você uma situação na tela do computador. Vamos ver o que é que tem aqui, ó. Ver se a gente consegue fazer ele funcionar, né? Primeira coisa é fazer funcionar, depois a gente continuar. Então, isso, muito bem. Tecnologia é para isso. E quem faz ao vivo tem dessas coisas, né? Então as grandes revelações estão aí e são justamente isso daqui. Mistérios do reino, Deus revela os segredos aos que o buscam, aos que clamam, né? 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que o amam. Há sempre mais para descobrir em Deus. Existe muito mais para se descobrir em Deus. O tópico 2 diz assim, ó: o conhecimento transformador. Conhecimento de Deus
transforma a mente da pessoa. Veja o que fala Romanos no capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a mente e aí transforma a mente, né? Cada revelação produz transformação. Cada revelação produz transformação. Então, o conhecimento também transforma. E, por final, a profundidade de Deus. Há sempre mais para conhecer de Deus. Sempre mais. Tem muito mais para conhecer de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Então tá aí, o Espírito Santo nos guia nas profundezas divinas. E assim nós fechamos as grandes revelações que tem para poder, para eu, para mim, para você, né? Que possamos ter nesse tempo de 2025 os mistérios do reino revelado a cada um de nós, um conhecimento transformador e com profundidade em Deus. O pedido desta manhã é: se você clamar a Deus com sinceridade e persistência, se nós clamarmos a Deus com sinceridade e persistência, receberemos a resposta e direção e revelações divinas. Você vai receber, se você clamar, com bastante calma, esperando que Deus vai fazer. Receberemos a resposta e a direção divina. O outro versículo diz o seguinte, presta atenção aqui, ó. O outro versículo diz assim, ó: amados, a conclusão, né? Diz assim: amados, hoje Deus nos convida. Vamos começar de novo? Amados, hoje Deus nos convida a uma intimidade mais profunda através da oração. Assim como Jeremias recebeu esta palavra em um momento de crise, Deus também quer falar conosco em nossas circunstâncias. O convite está feito. Clame. Basta que você clame. Não permita que as distrações dessa vida, o desânimo e o medo o impeçam de buscar a Deus. Deus promete não apenas responder, mas revelar, revelar as coisas que ultrapassam nossa compreensão atual. Eu convido nesse momento você, estão todos aí convidados. Olha só, convido você hoje a tomar a decisão. Estabeleça um compromisso diário de oração. Reserve um tempo específico para clamar a Deus. Permita que Ele transforme sua vida através deste relacionamento profundo. Tem essa situação, né? Um relacionamento profundo com Deus causa todas essas coisas que nós estudamos nesses 6 dias, né? Então, fica aí para você um alerta, fica aí para você uma instigação, fica aí para você uma situação de dizer assim: vamos lá, um ânimo, uma palavra de ânimo. Não fique sem reservar um tempo específico para clamar a Deus, porque se você clamar, Ele vai te revelar. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Se você clamar, Ele responde a sua oração. Beleza? Então, foi dado, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que o amam. E aquele que ama, se você guarda a palavra de Deus, você é um daqueles que ama a Deus, tá bom? Falado isso, dado esse recado nesta manhã, dado esse recado com todas essas situações e posições que foram colocadas nesse dia, dado esse recado, eu quero convidar você a fazer a oração por aqueles que fazem parte da sua relação de pessoas com quem ou por quem você ora. Então, a minha relação está aqui. Aí está a minha relação. Então, fica fácil de termos uma oração mais específica quando nós temos uma relação. Vocês estão entrando agora na live aí que estão começando, né? Nesta semana, vocês podem ter também uma relação
de pessoas por quem você ora. Faça aí a sua relação, aquelas que sempre estão falando com você, ora por mim, aproveita que você está aí. Às vezes você está numa cama, às vezes você está numa situação complicada, deitado aí numa cama, numa cadeira de roda. Enquanto isso, você vai orando e exercitando a sua fé também, tá bom? Então vamos orar e você ore comigo pelas pessoas que aceitaram Jesus nesse final de semana, aquelas que estão hoje aceitando a Jesus, voltando para Jesus, e nós estamos iniciando uma segunda-feira repleta de grandes e boas realizações, né? Vai ter muita coisa boa nessa semana, e é a penúltima semana, né, do mês de fevereiro. Na outra semana, na sexta-feira, dia 28, já termina o mês de fevereiro. Voou fevereiro, né? Assim como janeiro foi meio devagar, compassado, né? Fevereiro voou. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas essas pessoas que estão entregando as suas vidas ao Senhor. Aquelas que nesse momento estão voltando para o Senhor, nós te pedimos que o Senhor as abrace e escreva o nome delas no livro da vida. Perdoa os seus pecados e não permita, meu Pai, que os pés delas possam resbalar, possam desviar, possam escorregar e deixar a fé. Pai, guarda essas pessoas debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Perdoa os seus pecados. Elas estão dizendo que nesse momento se arrependem de tudo aquilo que fizeram de errado e querem levar uma nova vida diante do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que faça isso, apagando os seus pecados, esquecendo os seus pecados. A Bíblia diz que o Senhor lança os pecados no mar do esquecimento. Então, e o Senhor não se lembra mais. Então, nesse momento, eu te peço que faça isso por cada uma dessas pessoas e escreva o nome delas no livro da vida e perdoando os seus pecados também. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e a família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, para que o Senhor complete a obra que já começou. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desta família também. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nas casas de repouso e nas creches de idosos, nos asilos, e por todos aqueles que trabalham nesse ambiente. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que frequentam uma escola nesta manhã, que eles possam ter o aprendizado necessário para se tornarem homens e mulheres cidadãos de bem por essa nação que tanto necessita, que tanto carece de uma bênção especial. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, aqueles que estão na opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, aqueles que estão nesse momento gerando empregos, aqueles que estão empregados e aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desesperançados por conta de não ter um emprego para ganhar o seu pão de cada dia, para levar para a sua casa, para a sua família. Que o Senhor abra a porta do emprego para essas pessoas e faça o melhor na vida de cada uma delas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, uma grande semana, uma grande segunda-feira, repleta de grandes e boas realizações. Que Deus te abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe neste exato momento.